E aí, viciados do futebol, beleza? Aqui quem fala é o Michael e você está no canal MD Soccer e hoje estou trazendo um vídeo aqui diferente para vocês. Eu e meu amigo Pedro Oliver, para quem não conhece ele trabalha lá no Instagram comigo, já aproveita e segue. O arroba vai estar aparecendo aí na telinha, link também vai estar na descrição. E hoje nós vamos dar nossos palpites aqui sobre o Brasileirão 2020, vamos dar o nosso chute sobre o campeão, quem vai ser os times para a Libertadores, Sul-Americana e também o famoso Z4, aquele time rebaixado. Se apresenta aí, Pedro. Salve, Michael! Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Oliver, como ele já falou, e hoje eu estou aqui para ajudar ele no vídeo, onde eu apresentarei a minha tese sobre os times que serão times da Libertadores, que vão para a Sul-Americana e os que vão brigar para não cair. E outra coisa, deixe seu like, se inscreva no canal, curta para ajudar na divulgação e na avaliação do vídeo, e vamos lá. Antes do vídeo prosseguir, só queria dar um aviso que eu tô com um problema aqui na minha câmera. Para vocês que estão vendo, minha câmera é aqui, onde eu tô apontando o dedo, mas o meu monitor, onde eu estou vendo a filmagem do Zoom, é aqui. Por isso que meu olho vai estar para cima na filmagem, beleza? Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos começar de baixo para cima. Vamos começar sobre os rebaixados, o famoso Z4, aquele lugar onde nenhum time quer estar. Então, Pedro Oliver já dá seu palpite aí, os 4 rebaixados e por quê? Então, Michael, os 4 clubes que eu vejo que vão brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, o primeiro de todo deles é o Sport Clube do Recife, que não vive vivendo um bom momento na atual temporada. Foi eliminado no Campeonato Pernambucano, ficou de fora das semifinais, disputou o quadrangular do rebaixamento, que já jogou e se salvou, vencendo os clubes que enfrentariam, e que não vem vivendo um bom momento também fora de campo, que vários jogadores já colocaram na justiça, principalmente o Richelli, que está cobrando 12 meses de salário, 4 meses de direitos de imagem e CLT. O segundo deles, que vocês podem até me julgar, né? Mas, para mim, o RB Bragantino vai brigar para não cair sim. Apesar de estar montando um time que realmente seja competitivo, em parceria com a Red Bull, eu também acho que a RB Bragantino tem que, primeiramente, se consolidar na Série A. O primeiro plano de todo é se consolidar na Série A, fazer uma boa campanha assim, para, quem sabe, pelo menos, brigar ali pelo meio de tabela, pela Sul-Americana, mas, para mim, o RB Bragantino é um clube que vai brigar para não cair. O terceiro time que eu vejo que vai brigar pelo rebaixamento é o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que subiu, né, da Série B para a Série A na última rodada, mas que quando chega na Série A parece que não consegue atuar como atuava na Série B, né? Que todo mundo tem aquela fama, né? Time azarão quando sobe, desce logo de primeira e, infelizmente, acaba não mostrando o seu melhor. E o último time que eu vejo que vai brigar para não cair é o Coritiba. O Coritiba que está na final do Campeonato Paranaense e que tem como contratação o Neilton, que veio do Vitória, que vai disputar a Série A com o Coritiba e que vai trazer pelo menos um ânimo para o torcedor do Coxa Branca, que espera que o clube surpreenda na Série A. Pronto. O Neilton é um bom jogador, inclusive eu fiz um vídeo sobre ele quando ele se transferiu para o Coritiba, e dentre desses 4 times que você citou aqui, 2 eu também coloquei na zona de rebaixamento. Mas só para reformular, os seus 4 rebaixados são Sport, Red Bull Bragantino, Atlético Goianiense e Coritiba, certo? Ok. Dentro desses 4, eu coloquei o Sport e o Atlético Goianiense. Por quê? Como você citou, o Sport não vive um bom momento. Foi eliminado nas quartas de finais da Copa do Nordeste contra o Fortaleza. Também não foi um jogo onde o Sport foi devorado. Foi eliminado nos pênaltis. Não se classificou para as semifinais do Campeonato Pernambucano. Foi para o quadrangular de rebaixamento, mas conseguiu vencer os adversários. Enfim, se permaneceu na elite do futebol pernambucano. Enfim, e também dentro desses fatores que eu citei aqui, o Sport, ao meu ver, não tem um bom elenco, não tem um elenco para brigar por Sul-Americana, não tem um elenco para brigar por uma vaga na Libertadores. Eu posso estar errado aqui, mas na minha humilde opinião, o Sport não tem esse elenco todo. Perderam o goleiro Magrão, que saiu até, depois de tantos anos no time, saiu pelas portas do fundo, e o único nome de peso que o Sport tem para esse Campeonato Brasileiro, ao meu ver, é o Hernani Brocador. Tirando o Hernani Brocador, eu não consigo ver nenhum nome de peso. E vale ressaltar também que o Hernani Brocador já tem mais de seus 30 anos, já pode estar pensando em aposentadoria. Ele que brilhou muito pelo Flamengo, teve passagens por clubes como o Grêmio, jogou mesmo no Sport antes, no Bahia, enfim.
E o meu segundo time no rebaixamento aqui, eu vou destacar o Atlético Goianiense, como o Pedro citou também. Se eu não me engano, é o time menos valioso da Série A, o time que menos vale, quer dizer, o time menos valioso da Série A é o time do Atlético Goianiense, apesar de, ao meu ver, ter contratado um bom técnico, que é o Wagner Mancini, eu gosto do jeito que ele treina os clubes, e também contratou até bons jogadores, contratou o goleiro Jean, depois daquela polêmica toda sobre agredir a sua esposa, que ele estava no São Paulo, mas a gente sabe que Jean tem um futuro promissor, apesar desse erro que ele cometeu na sua vida. Contratou o goleiro Jean, resolveu dar uma segunda chance para ele, também contratou aquele Chico, que estava no Ceará, também passou pelo Mirassol, aquele que é brasileiro, meio coreano, e eu acho que ele é um bom jogador, ele é novo, ele é meio atacante, e eu acho que ele vem para somar na equipe do Atlético, porque ele é um jogador veloz, sabe driblar e também tem um bom passe, mas eu acho que o Atlético Goianiense não consegue tirar esse rebaixamento, como o Pedro disse, subiu da Série B para a Série A desse ano, e eu acho que o Atlético Goianiense é mais um clube rebaixado. Meu terceiro clube é o rival do Atlético Goianiense. Eu vou de Goiás nessa. Por quê? Porque o Goiás perdeu muitos jogadores. Fez uma ótima campanha no passado, terminou na primeira página do Brasileirão, né? Terminou em nono, se eu não me engano. O Goiás perdeu os seus dois principais jogadores, ao meu ver, tirando o goleiro Tadeu, que era o atacante Michael, que foi para o Flamengo, e o volante Léo Senna, que foi para o Atlético Mineiro. Então, eu não vi o Goiás contratar ninguém de peso durante essa janela de transferências. Tá certo que eles têm um goleiro Tadeu, é um ótimo goleiro, salva o time quando precisa, e também tem o Rafael Moura, mas se eu não me engano, o Rafael Moura é banco lá no Goiás. E eles já sondaram até alguns nomes, como o Ricardo Oliveira, o volante Elias, jogadores experientes, mas até agora nada de contratação de peso. Então eu acho que sobra para o Goiás. O Goiás é rebaixado no Brasileirão de 2020. O meu último aqui é o mais polêmico, né? Eu vou de Fluminense. O Fluminense que está devendo rebaixamento, cá entre nós já há alguns anos, tem toda aquela polêmica envolvendo a Portuguesa, se não me engano foi em 2013, toda aquela polêmica envolvendo a Portuguesa, que infelizmente está praticamente falida hoje. E o Fluminense também, na minha opinião, não tem um bom elenco. Tem jogadores experientes, isso é fato. Tem jogadores bastante rodados, como é o Paulo Henrique Ganso, o Nenê, tem o próprio Muriel no gol. Tem aqueles jogadores mais novos, né? Tem o Marcos Paulo, joia da base do Fluminense. Tem o próprio Evanilson também, mas eu acho que o elenco do Fluminense não vai conseguir grandes coisas. A gente sabe que o Paulo Henrique Ganso, o futebol dele tá mal no Fluminense, o Nenê também não tá jogando lá essas coisas, então eu vou de Fluminense para essa zona de rebaixamento. Então, os meus 4 rebaixados aqui são Atlético Goianiense, Goiás, Sport e Fluminense. Agora a gente vai para o meio da tabela. Queria que Pedro falasse os times que vão brigar para ficar no meio da tabela ou também, consequentemente, conquistar uma vaga na Sul-Americana. O primeiro time que eu vejo que vai brigar pelo meio de tabela é o Botafogo. O Botafogo, que apesar de ter algumas contratações de vários jogadores conhecidos mundialmente, como Seisuke Honda, como Salomão Kalou, eu ainda acredito que o Botafogo é um time muito limitado e que ainda tem de muito a melhorar no seu futebol. É um clube que ainda precisa de algumas peças ali de reposição para que possa aguentar, né, os 90 minutos, porque, teoricamente, são jogadores que são muito cansados, são muito que não aguentam de 90 minutos, e eu acho que o Botafogo é um clube que vai sim brigar pelo meio da tabela. O segundo que eu coloquei aqui é o Fluminense. O Fluminense, como você falou, deve uma Série B e tudo mais, mas também, né, tem que ressaltar que Nenê, Ganso, apesar de serem lentos, meio-campos lentos, que não deem muita versatilidade naquele meio-campo, são nomes muito importantes para que o Fluminense possa conseguir pelo menos um alento no campeonato, né? E eu acho que algumas peças ali também, como o Fred, que voltou do Cruzeiro, voltou chutado do Cruzeiro, que apesar de ser um atacante que muitos falam que é ex-jogador em atividade, entre aspas, é um atacante que, se você deixar ele lá na grande área, ele pode cabecear uma bola e se consagrar. E eu acho que o Fluminense, com isso, pode se salvar do rebaixamento. E o último time que eu vejo que realmente vai ficar no meio da tabela é o Goiás. O Goiás, que surpreendeu muito o seu torcedor no ano passado, né? Ficando em cima da tabela, principalmente pela sua peça principal, que era o Michael, que hoje se encontra no Flamengo e que dificilmente o Goiás possa fazer outra atuação dessa esse ano, né?
e o Rafael Moura também, que é um jogador que tem um status de, não digo de ídolo, mas que um jogador que veio fazendo boas atuações nas passagens que teve pelo clube goiano e que pode muito bem fazer gols para poder ajudar o clube a se manter na elite do futebol brasileiro. Para as próximas fases, também é um jogador que pode dar muito trabalho e que eu aconselho vocês a tomarem cuidado aos adversários. Tá, então os times para Pedro Oliver que vão ficar no meio da tabela é Botafogo, Fluminense e Vasco, os 3 cariocas aí, só restando o Flamengo lá em cima. Eu já fui um pouco mais detalhado, eu já coloquei meio que a tabela certa do Brasileirão. Eu coloquei 4 times no meio da tabela aqui, dentre eles, como o Pedro citou, o próprio Vasco, o próprio Botafogo, mas eu coloquei o Fortaleza e o Santos. Eu vou começar falando do Vasco, né? Como o Pedro citou, não vem fazendo uma boa campanha já faz um tempinho, mas se eu não me engano participou da Libertadores de 2018, na pré-Libertadores de 2018. O Vasco tem bons jogadores, ao meu ver, mas eu acho que vai além do campo. Os problemas extra-campo podem acumular problemas dentro de campo em si, como a falta de pagamentos, enfim. Mas o Fernando Miguel, particularmente, é um goleiro que eu gosto muito, né? E o Germancano é um atacante que está decidindo. Veio do Independente de Medellín, ele é argentino. Quando está entrando, está fazendo os golzinhos dele. E também tem estrela Thales Magno, que logo pode ter certeza que, infelizmente ou felizmente, aí, vai ser vendido para o futebol europeu. Meu próximo time aqui é o Santos, tá? Na minha opinião, aqui o Santos, aí, nesse campeonato ainda vai brigar para cair, mas não vai cair, vai ficar ali no meio da tabela, não vai conquistar a Sul-Americana, não vai conquistar a Libertadores, porque assim, o José Carlos Pérez, né, se eu não me engano, é esse o atual presidente do Santos. Eu vejo muitos torcedores do Santos falando que ele está afundando o time. O Santos está endividado, está afundado em dívidas, né? E é mais um caso de problemas extracampos. Foi eliminado no Campeonato Paulista de virada da Ponte Preta, apesar de ter bons jogadores. Tem o Carlos Sanches, tem o Marinho, tem o Soteldo, são 3 bons jogadores que podem fazer a diferença, mas a gente teve 2 exemplos aí desses problemas extracampos, que foi o goleiro Everson e o atacante Eduardo Sacha, que rescindiram seu contrato com a equipe alvinegra e estão livres aí no mercado por problemas salariais, por problemas financeiros com o Santos. Meu próximo time é o Botafogo, né? O Botafogo que investiu pesado aí, investiu entre aspas, né? Contratou pesado aí durante essa pandemia. Trouxe o zagueiro Rafael, que estava lá na Europa, trouxe o Calou e antes tinha trazido o Keisuke Honda. São 3 jogadores experientes, 3 bons jogadores. Repatriou também o lateral esquerdo, Vitor Luiz, que estava no Palmeiras. Então, eu acho que o Botafogo tem um bom elenco titular. Mas se um desses jogadores se machucam, tem algum problema para jogar alguma partida, eu acho que o Botafogo não tem peça de reposição, por isso que eu acho o elenco do Botafogo muito limitado, então eu deixo o Botafogo aí para brigar no meio da tabela. E meu último time aqui no meio da tabela, eu deixo o Fortaleza, né? O Fortaleza de Rogério Ceni, que fez uma ótima campanha no passado, foi o melhor time nordestino no Campeonato Brasileiro, foi campeão da Copa do Nordeste, conseguiu uma vaga inédita para a Sul-Americana desse ano, foi eliminado pelo Independente jogando de igual para igual, mas eu acho que depois, quando o futebol voltou da pandemia, o Fortaleza caiu muito, mas muito mesmo de produção. Eu acompanhei de perto os seus jogos na Copa do Nordeste, não fez nenhum jogo que agradasse o seu torcedor, pelo menos eu acho isso. Passou pelo Sport, né, que é o candidato aqui ao meu rebaixamento, a pulso nos pênaltis, foi eliminado para o então campeão da Copa do Nordeste, o Ceará, que ganhou de 1-0, né, do seu rival Fortaleza. Então, eu acho que o Fortaleza briga no meio da tabela, mas eu acho que não consegue uma vaga na Sul-Americana. Eu não estou falando que o Fortaleza vai brigar para não cair, não. Eu acho que o Fortaleza é um time estruturado, vai brigar por uma Sul-Americana, mas no final não vai conseguir nada. Vai ficar ali no meio da tabela. Pedro Oliver, agora é com você. Sul-Americana, quais são seus times, quais são seus palpites? Então, gente, os clubes que eu selecionei aqui para a Sul-Americana são escolhas muito polêmicas e que vocês vão falar aí nos comentários se vocês concordam ou não comigo. O primeiro time que eu coloquei que vai disputar a Sul-Americana é o Corinthians. O Corinthians que Thiago Nunes assumiu, né, no início da temporada e que veio mostrando assim um bom futebol, não digo bom, mas eu digo um futebol mediano que dê para dar uma expectativa ao torcedor. Porém, no meio desta pandemia, apareceram notícias de que processaram o Corinthians, todo dia alguém processava o Corinthians, ex-jogadores, jogadores que estão
né, vestindo a camisa do clube, mas, por outro lado, temos o Luan, que veio de uma expectativa enorme, né, por ter feito uma bela temporada no Grêmio, de várias temporadas no Grêmio, e de peças que já vem no Corinthians há muitos anos, né, que participou de títulos como o Campeonato Brasileiro, como vários clubes do Campeonato Paulista, e a peça principal que eu tenho como estrela no Corinthians é o goleiro Cássio. Apesar de ser goleiro, né? Apesar de algumas péssimas atuações que vinha fazendo em outros jogos, ele também foi muito importante para que o Corinthians fosse um clube mais forte das defesas e com várias outras atuações que pudessem deixar o torcedor com status, que ele fizesse ter um status de ídolo, né? E é isso. O segundo time é o São Paulo. O São Paulo, que vem de uma seca enorme de títulos, né? Já tem 8 anos que não vence um título de expressão, 15 sem ganhar o Paulista e 12 sem ganhar o Brasileiro. Apesar de ter alguns jogadores importantes e badalados, como o Daniel Alves, que é o jogador com mais títulos na história do futebol mundial, o Pablo, que veio com status de ídolo também no Atlético Paranaense, o Tietê, o Vitor Bueno e várias outras peças da base, como o Igor Gomes, o Antony, que já foi vendido para o Ajax. Porém, a torcida vem muito preocupada com as atuações do time, né? Foi eliminado pelo Campeonato Paulista, né, pelo Mirassol, e a torcida está pegando no pé do presidente Leco, que não vem fazendo uma ótima gestão, apesar de ter deixado um belo dinheiro no caixa financeiro do clube, mas que dentro do futebol está sendo uma lástima. Mas eu acho que o São Paulo tem total potencial para poder, pelo menos, buscar uma vaga na Sul-Americana. O terceiro time que eu coloquei aqui foi o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, que é um clube que vem com muito status de clube que vai surpreender nos últimos anos, que vai ganhar algum título enorme, que é o atual campeão da Sul-Americana, já da Sul-Americana, e a Copa do Brasil, e que foi vice-campeão da Supercopa do Brasil logo no início do ano para o Flamengo. O Atlético Paranaense, que tem algumas peças remanescentes desses últimos 2 títulos importantes, né, que puderam fazer uma estabilizada na história do clube e que pode muito bem fazer com que o Atlético possa brigar por uma competição continental. E eu creio que será a Sul-Americana. O quarto time que eu coloquei aqui foi o Fortaleza. O Fortaleza de Rogério Ceni, né, que vem causando uma ascensão nos últimos anos, ganhou a Série B, ganhou a Copa do Nordeste e que, ineditamente, no ano passado, ganhou uma vaga na Sul-Americana, perdendo para o Independiente na primeira fase. Rogério Ceni tem o time em mãos há 2 anos, né? Apesar de ter saído para o Cruzeiro e ter voltado, o Fortaleza se sente muito bem com o treinador, e é isso. Apesar de ter algumas eliminações precoces para o Ceará, o rival, né, que tecnicamente é um rival inferior, mas que pode muito bem dar trabalho, né, para os outros times, como deu ano passado. Tem peças fundamentais como o Wellington Paulista, que é rodado por vários clubes do Brasil, e vários clubes do Brasil sabem, vários torcedores do Brasil inteiro sabem quem ele é. O David, que apesar de ter sido muito criticado pela torcida, eu vejo que é uma peça principal para poder jogar esse Campeonato Brasileiro. O Marlon, que foi um cara muito importante, fez o segundo gol na Sul-Americana contra o Independiente no Castelão. E tem o Romarinho. O Edinho, tem o Romarinho, tem o Osvaldo, que são peças fundamentais que já passaram por vários clubes grandes e que podem sim fazer o Fortaleza mais forte nesse campeonato. O outro clube que eu coloquei aqui foi o Bahia. O Bahia, que é um clube que vem causando ascensão nos últimos anos, no seu marketing com o presidente Guilherme Belintani, mas que no campo não vem agradando muito ao torcedor, né? Apesar de ter algumas atuações boas que realmente façam com que o torcedor tenha aquele alento de poder conquistar um título expressivo, o Bahia vem vacilando muito nesses últimos anos, né? Nos últimos 2 anos brigou com o Libertadores e causou aquela ânsia toda no torcedor de que pudesse realmente voltar a conquistar a maior competição da América do Sul, mas que, infelizmente, não consegue manter o mesmo ritmo, não consegue manter a mesma pegada que sempre faz no começo da temporada. O outro clube que eu coloquei aqui foi o Ceará. O Ceará, que recentemente foi bicampeão do Nordeste, né, de forma invicta. Vale ressaltar que os 2 títulos que o Ceará tem do Nordeste
é de forma invicta. O Ceará que, quando o Guto Ferreira assumiu, o Guto Ferreira colocou uma filosofia de jogo muito forte, de marcação alta, de marcação-pressão e de boa consistência na defesa, né? O Ceará que vem ganhando muito com isso e que dificilmente dificilmente toma gols na temporada. A contratação principal, duas contratações que eu aponto como as principais, foram Fernando Praz, que veio do Palmeiras, né? Dos últimos anos é um ídolo da torcida do Palmeiras e que infelizmente saiu pela porta dos fundos, não teve nem sequer uma despedida de respeito, e o Rafael Sobis, que é ídolo no Internacional e que conquistou vários títulos também no clube gaúcho. Fechou. Vamos falar agora dos meus times na Sul-Americana, hein? O Pedro colocou o Coritiba lá no Z4 para brigar no rebaixamento, mas eu coloco o Coritiba aqui na zona de classificação da Sul-Americana, porque eu acho que o Coritiba montou um bom elenco. Eu gostei do elenco que o Coritiba montou, porque eles contrataram jogadores experientes, né? E também eles souberam mesclar a experiência com a juventude. Eles contrataram o meio-campo o Gabriel que foi da base do Bahia, passou pelo Flamengo, passou pelo Sport, estava no futebol asiático, agora veio para o Coritiba defender as cores do Coxa. Também contratou o Neilton, né? Como o Pedro falou no início, na minha opinião, é um bom atacante. Quando surgiu no Santos, foi comparado até mesmo com o Neymar, meteu o cabelo igual e tudo. Então, Coritiba aí tem um bom elenco. E Alex Muralha, querendo ou não, apesar de todas aquelas zoações, se vocês pararem para ver os jogos dele na Série B, ele fez um bom campeonato com o Coritiba. Então, o Coritiba tem um bom goleiro hoje, porque o Alex Muralha evoluiu muito, amadureceu muito. Então, eu vou de Coxa na Sul-Americana. O outro time que eu vou aqui é o Atlético Paranaense, né? O Pedro também colocou na Sul-Americana, porque eu vou com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que vem se destacando muito nos últimos anos, ganhou 2 títulos de expressão, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Porém, do ano passado para cá, o Atlético Paranaense perdeu muitos jogadores importantes, né? O Rony foi embora, o Bruno Guimarães foi embora. E eu não vi o Atlético Paranaense contratando nenhum jogador de peso, né? Então eu acho que o Atlético Paranaense esse ano não vai engrenar, não tá com um bom elenco assim, então eu acho que eles conseguem ali ao menos uma vaga na Sul-Americana. Meu próximo time aqui é o Corinthians, né? Eu vou de Corinthians na Sul-Americana. Eu não acho que o Corinthians hoje não tenha o top 5 melhores elencos do Brasil, como veio tendo durante os últimos anos aí. Eu vou de Corinthians na Sul-Americana. Tem um goleiro, o Cássio, ali. Quando precisar, o Cássio vai estar lá. Ele salva, ele é ídolo da torcida corintiana. Contratou o Luan, contratou o Jô. Eu não acho que o Corinthians tem um bom elenco, como eu já citei aqui, mas também não tem um dos piores elencos do Brasil. Então, eu acho que a Sul-Americana é ideal para o Corinthians, nem Libertadores, nem meio da tabela Sul-Americana. Meu próximo time na Sul-Americana, mano, eu vou de São Paulo. São Paulo Futebol Clube. Porque, assim, o São Paulo, na minha opinião, hoje pode se encaixar ali em top 6 melhores elencos do Brasil fácil. Mas o que acontece? Parece que o Fernando Diniz não engrena em nenhum time, mano. O time foi eliminado para o Mirassol, tomou 3 gols do Mirassol, com 2 gols do atacante Zé Roberto. Então o São Paulo não está apresentando um bom futebol. E se continuar assim no brasileiro, não vai conseguir nenhuma vaga para a Libertadores. Conseguiu ano passado, se não me engano, foi no sufoco, ficou em sexto, mas conseguiu ir para a vaga direta devido às outras competições que o Campeonato Brasileiro propõe mais 2 vagas. E foi um alívio para o torcedor do São Paulo, que não ganha um título há anos e anos e anos, conseguir uma vaga direta aí para a Libertadores. Com o Tajeres em 2019 foi eliminado, tomou um couro. Então, São Paulo na Sul-Americana. Então, mano, eu falei, se eu não me engano, 4, né? Falei Coxa, Atlético Paranaense, Corinthians e São Paulo, faltam 2. Só que o que acontece? Esses 2 aqui, eu tô no meio da parede, em cima do muro. Eu coloquei o Ceará, o Red Bull Bragantino e o próprio Bahia. Porque eu acho que o Ceará, Red Bull Bragantino e o próprio Bahia são 3 times que podem sonhar com a vaga na Libertadores da América. Apesar de o Roger Machado, ao meu ver, não estar fazendo um bom papel no elenco do Bahia. E o elenco do Bahia, na minha opinião, tem um dos melhores elencos do Brasil, ali top 8, acho que fica em top 8. E eu acho que o Bahia tem elenco, mas não tem treinador que monte o seu elenco. Já o Ceará, mano, o Guto Ferreira é o atual técnico deles, conhecido como Guardiola, é um dos técnicos da nova geração. E ele se destacou muito no Ceará, mano. Ganhou a Copa do Nordeste,
quando Bahia e Fortaleza eram dados como favoritos para fazer a final, venceu os dois times, classificou o time para as oitavas de finais direto da Copa do Brasil de 2021 e, como o Pedro disse aí, o Ceará tem bons jogadores, né? Tem o Fernando Praz, tem o Rafael Sobis, dois jogadores experientes, tem o Vinícius também, que tem se destacado muito nessa Copa do Nordeste. Então eu acho que o Ceará pode sim sonhar com a vaga na Libertadores ou com a Sul-Americana. Eu fiquei muito em cima do muro, mas eu vou fechar aqui e vou na Sul-Americana para o Ceará, mas com total possibilidade de sonhar com a vaga na pré-Libertadores, né? Que é o mais fácil, digamos assim, quinto ou sexto colocado. Meu próximo time é o Red Bull Bragantino também, que eu fiquei no meio, em cima do muro, para colocar ou na Sula ou na Liberta. O Pedro me surpreendeu quando ele disse que o Red Bull Bragantino é um dos favoritos para descer, mas eu acho que ele falou isso mesmo pela questão de tradição, né? Mas contratou bons jogadores, está sabendo gastar seu dinheiro, então eu acho que o Red Bull Bragantino ali fica com a vaga na Sul-Americana. Então eu acho que os meus 6 times para a Sul-Americana, o Coritiba, Atlético Paranaense, Ceará, Red Bull Bragantino, Corinthians e São Paulo. Lembrando que eu deixei em aberto aí o Ceará, Red Bull Bragantino e Bahia. Pedro, com você, os times da Libertadores da América. Então, os times da Libertadores da América são aqueles elencos que são considerados os galácticos, né? Que são os mais esperados para que realmente consigam a vaga. O primeiro de todos, né, é ninguém mais, ninguém menos do que o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo, que é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Recopa Sul-Americana, o atual campeão da Supercopa do Brasil, atual campeão carioca também. Atualmente tem uma hegemonia muito grande no Brasil. E eu não espero outra coisa senão o título, novamente, para o Flamengo, né? Bruno Henrique, Gabigol, Michael, Vitinho, Rodrigo Caio, um elenco simplesmente galáctico, perfeito, que podem simplesmente fazer com que o Flamengo possa conquistar mais um título brasileiro. O ponto negativo que eu coloco nisso é a saída do Jorge Jesus. O Jorge Jesus que conquistou mais títulos do que derrotas no clube, né? Foram 5 títulos, 5 ou 6, se eu não me engano, e as derrotas foram apenas 4, durante vários jogos que teve no seu legado por aqui. Porém, o lado positivo é Domenech Torrent, que também tem uma expectativa muito grande por ser estrangeiro e que coloca uma filosofia muito grande de futebol ofensivo e de marcação alta. O segundo time, que é considerado o segundo melhor time do Brasil, é o Palmeiras. O Palmeiras que recentemente teve a saída do seu ídolo, Dudu, né, por causa das polêmicas fora de campo e tudo mais, mas que, ao meu ver, tem um elenco muito capacitado para poder conquistar coisas grandes, né? E quem sabe brigar até pelo título. Zé Rafael, Bruno Henrique, Felipe Melo, Lucas Lima, apesar de ser um cara tão contestado pela torcida, para mim, são as peças fundamentais para que eles possam brigar pela Libertadores, né? E o terceiro time, que para mim todos vão concordar, né, é o Grêmio. O Grêmio que já tem muito tempo com o Renato Gaúcho no comando e que já ganhou Libertadores, Recopa, Copa do Brasil e tudo mais. Mas a principal derrocada do clube é a possível venda de Everton Cebolinha, que vai para o Benfica de Portugal. Ele que tinha renovado o contrato até 2023, mas que pudesse aumentar um pouco mais a sua multa rescisória para que o caixa financeiro do Grêmio pudesse ter mais lucro. Romildo Bolzan, para quem não sabe, o presidente do Grêmio, é um cara que nos últimos anos vem recuperando muito o caixa financeiro do Grêmio, que possa dar resultados dentro de campo para poder montar um time competitivo, montar um time que realmente dê gosto ao gremista de sempre querer mais, de sempre querer títulos, de sempre querer. O quarto time, eu vou colocar aqui Libertadores, que vai direto, é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que é um clube que vem com aquela expectativa de clube mineiro, o único clube mineiro na Série A, e que não sei o que e tudo mais, também vem se reforçando bem para que eles possam realmente fazer com que esse tipo de único clube na Série A possa dar a pena, né? Mariano, que veio do Galatasaray, o Keno também, que já passou pelo futebol da Bahia e que já brilhou muito no Palmeiras, na Arábia e tudo mais, são as duas peças que eu coloco como fundamentais. A terceira delas, Guilherme Arana. Guilherme Arana, que foi revelado no Corinthians, que teve belo tempo
teve uma passagem pelo Sevilha, pelo Atalanta, pode ser o cara da lateral esquerda do Atlético Mineiro. Esses, para mim, são os 4 clubes que irão direto para a Libertadores. Os times que eu coloco a pré é o Internacional, que o Eduardo Cudê, que vem assumindo o clube desde o início da temporada, vem fazendo um belo trabalho pelo Inter, né? Só que, infelizmente, quando chega nos clássicos contra o rival Grêmio, acaba simplesmente não jogando o esperado e que, infelizmente, não consegue mostrar o seu melhor. Mas eu acho que o Internacional também é um clube que tem total potencial para brigar pela Libertadores. O sexto você colocou até pelo rebaixamento ou meio de tabela, mas o clube que eu vejo que vai brigar pela pré-Libertadores é o Santos. O Santos que, mesmo com as divergências políticas fora de campo, também tem as peças fundamentais, como o Marinho, tem o Soteldo, tem o Carlos Sanches, que podem ajudar muito bem o Santos a chegar a mais uma Libertadores da América. Então, esses são os meus 6 times que vão para a Libertadores. Beleza. Mano, eu só queria, dentro desses 6 times que você citou, eu coloquei 5 iguais. Então, nossa opinião tá bem, como é que eu posso dizer? Bem similar, né? Eu acredito que as pessoas que não são clubistas, né, pelo elenco, vão chutar esses 6 também. Tá bom. Flamengo na Libertadores da América, para mim, isso só não acontece se acontecer um desastre, né? Como você disse, na minha opinião, eu acho que na opinião de todo mundo, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil hoje. É o atual campeão, ganhou um monte de títulos aí com Jorge Jesus. Então, Flamengo na Libertadores fácil, embora ver o que o técnico Domenech Torrent vai fazer com o Flamengo. Palmeiras. Muitos colocam o Palmeiras como o segundo melhor elenco do Brasil, mas eu prefiro arriscar que o terceiro. Eu ainda acho o elenco do Grêmio um pouco superior do que o do Palmeiras. Mas eu coloco o Palmeiras na Libertadores fácil, pelo elenco que tem. Eu acho que também vai ser um time que vai brigar pelo título. Perdeu o Dudu, mas tem o Rony. E um detalhe, hein? O Arthur do Red Bull Bragantino, que o Palmeiras vendeu para o Bragantino, que estava no Bahia ano passado. Mano, se o Palmeiras não vende o cara, pode ter certeza que ele ia colocar a 7 de Dudu nas costas sem peso nenhum, porque o moleque joga muito. Palmeiras deve ter um arrependimento enorme de ter vendido o garoto para o Red Bull Bragantino. Flamengo e Palmeiras na Liberta. Grêmio, como eu falei, na minha opinião, tem o segundo melhor elenco do Brasil. O Grêmio é treinado pelo Renato Gaúcho, se eu não me engano, há 4 ou 5 anos, mas há mais de 4 anos. É 4 anos. Conquistou grandes títulos, trouxe a Libertadores de volta para o Rio Grande do Sul, perdeu apenas de 1-0 contra o Real Madrid no Mundial de Clubes. O Grêmio está muito bem organizado. A estrela do Diego Souza, né, que já tinha jogado no Grêmio antes, está brilhando. Pode perder o Everton Cebolinha aí, mas o Grêmio é um time estruturado financeiramente, pode ir atrás no mercado aí para contratar alguém que possa substituir fácil, entre aspas, o Everton Cebolinha. Meu próximo time aqui, eu vou de Internacional, né? Como o Pedro falou também. O Internacional, treinado por Cudê, o técnico argentino, na minha opinião, também vem fazendo um bom trabalho aqui. Ele que tem tido como chato, né? As pessoas estão chamando ele de chato por conta que ele está reclamando dos gramados no Campeonato Gaúcho. Não sei se você soube dessa história, mas é porque o cara está acostumado lá só jogar a primeira divisão do Campeonato Argentino, vem para cá jogar um estadual, então ele acaba dando como chato, né? O Internacional tem um bom time, tem um experiente Guerreiro no time, tem o Marcelo Lomba também no gol, que na minha opinião é um bom goleiro, então o Internacional vai para a Libertadores também. Meu próximo time aqui é o Bahia, como eu falei, tá bem dividido isso aí, Bahia, Ceará e Red Bull Bragantino. Eu não sei quais dos times vão conseguir uma vaga na Libertadores ou na Sul-Americana, mas na minha opinião esses 3 times aí vão para um das duas, né? Um vai para a Liberta e os outros 2 vão para a Sul-Americana. O Bahia, na minha opinião, tem o melhor elenco do Nordeste, né? O Ceará e Fortaleza também têm ótimos elencos, mas, como eu disse antes, o que falta para o Bahia, na minha opinião, é um técnico que possa trabalhar bem na equipe, que o elenco o Bahia tem, e tem há uns 2 anos, né, o Bahia fica beirando ali no Libertadores, mas quando chega a reta final do campeonato, terminou na segunda página da tabela as 2 vezes, o Fortaleza no passado, primeira página da tabela, primeira vez que disputa o brasileiro de pontos corridos, se eu não me engano, e o Fortaleza já acaba em 9º. E meu último time na Libertadores da América, e também campeão da competição, é o Atlético Mineiro, é o Clube Atlético Mineiro. Vocês devem me chamar de doidos, falar que o Atlético Mineiro vai tomar esse título do Grêmio, do Palmeiras, do Flamengo, mas, mano,
O Atlético Mineiro foi o time brasileiro que mais gastou durante a pandemia e só trouxe reforços tops. Além de ter Jorge Sampaoli no time. Mano, Jorge Sampaoli, com a saída de Jorge Jesus hoje no Flamengo, é o técnico mais agressivo do futebol brasileiro. É o argentino Jorge Sampaoli. Tá com um bom elenco na mão. Pegou o Santos ano passado, quebrado financeiramente, colocou os jogadores para jogar, mesmo com problemas extracampo, e o Santos acabou sendo vice-campeão. E eu acho o elenco do Atlético Mineiro melhor que o Santos ano passado. Apesar da vantagem que o Flamengo teve do primeiro colocado, que era o Flamengo, para o Santos, que é o segundo, eu acho que o Atlético Mineiro esse ano é melhor o Flamengo abrir o olho. Jorge Sampaoli tá on fire, tá com um bom time e vai levar esse título brasileiro para a torcida alvinegra. Até porque o Atlético Mineiro não ganha o Brasileirão desde 1971. Foi o primeiro campeão brasileiro com a competição chamada de Campeonato Brasileiro. Antigamente era Taça Brasil, Copa União, algo assim. Então, campeão Atlético Mineiro, Libertadores, consequentemente Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Bahia, Ceará ou Red Bull Bragantino. Dentre esses três eu não consegui bater o martelo. E é isso, Pedro Oliver. A gente chega ao fim desse vídeo. Muito obrigado por participar comigo aqui. Então faça aí suas saudações e até a próxima. Eu que te agradeço. E não se esqueçam de deixar o like, gente, de compartilhar muito para os seus amigos. E essa é a nossa tese para os clubes no Campeonato Brasileiro na Série A. Pedro, queria que você agora deixasse uma meta de likes pro vídeo, mano. Deixa uma meta de likes aí, larga aí. Rapaz, a minha breve expectativa para likes, para mim, são uns 1000 likes. 1000 likes, para mim tá bom. Bate fácil. Pronto, mano. 1000 likes. 1000 likes. Podem comentar aí embaixo. Se esse vídeo bater 1000 likes, eu faço qualquer desafio que vocês quiserem. Qualquer também não, mas vamos lá. Bora ver no que vai dar aí. Eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e fui!